Eles ganham velocidade e vão aguardando o momento da largada. Aí está, apagou a vermelha, é verde, verde, verde para o início da NASCAR Brasil em Londrina. Ricardo Maurício já vem para o mergulho. Carro número 90 para o Ricardo Maurício, que já é o segundo colocado. Põe por dentro, toma a posição do Gabriel Casagrande e vai partindo com tudo para cima do Thiago Camilo. Olha o Gui Baques, número 28, também atacando a posição do Casagrande. O segundo pelotão vem animado. Olha o Alfredinho Biapina por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Tentou fazer uma graça ali para cima do Gui Baques, recolheu. É quinto colocado Ibiapina, Murilo Rocha tem a sexta posição, Vitor Gens é o sétimo colocado, está na disputa direta pela liderança do campeonato, o Vitor Gens do carro número 46, ele que é piloto do Rio Grande do Sul. Os três primeiros colocados na classificação do campeonato ao início de cada etapa, levando peso extra em seus carros como forma de equalização desportiva até entre os pilotos da NASCAR Brasil. E o Thiago Camilo já começou a mudar a trajetória, já sentiu a aproximação do Ricardo Maurício, porque é, Lipe Paig, enquanto nós vemos o Jorge Martelli, número 87, tomando a posição do Cacá Bueno, passa a ser o oitavo colocado, entre os pilotos da classe Challenge. Khalid Osman, número 99, tirando para fazer a ultrapassagem sobre o Arthur Gama, que tem o número 9. Opa, o Vitor Gens já está fora da pista e a Shopee chegou acelerando com tudo na NASCAR Brasil. Veja ofertas com frete grátis e entrega rápida agora mesmo no app. Na Shopee, compensa mais. Opa! Nas 6 primeiras posições. Não, Gustavo Bandeira. Assim não, Gustavo Bandeira. Olha só. Ele rodou e a tampa ali do motor acabou abrindo, né? Olha, o Gui Baques, eu ia falar isso. Na carenagem, né, na escotilha. Você falava do Gui Baques? O Gui Baques estava pressionando já faz um tempo que ele estava em cima do... ele rodou. Tá vendo? Ela abriu sozinha. Abriu porque virou ao contrário. Por conta da rodada. O Ricardo Maurício nunca esteve tão próximo. Ele já vem armando o bote, já vem colocando por dentro, já vem tomando a fechada de porta de Thiago Camilo. É boa a briga pela liderança da NASCAR Brasil na pista de Londrina. O Ricardinho já avisou pro Camilo, tô chegando. É Ford Mustang contra Chevrolet Camaro e o Ricardo Zonta já fica ali à beira da pista. Pode ser sintoma de intervenção de um safety car, inclusive. Vamos ficar aguardando. Provavelmente. Todo nível de disputas da NASCAR Brasil. Olha o seu Nicolas Costa. De novo por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Mas aí vai doer a palma da mão, viu, Nicolas Costa? Agora veio por dentro. Um mergulho ali pela linha interna para tomar a posição do Vitold Ramazauskas. Colocando o carro do Vitold entre ele e o Arthur Gama. O Vitold que é o líder do campeonato na categoria Challenge. Vitold Ramazauskas, que é um dos pilotos de currículo mais eclético no grid da NASCAR Brasil. Aí o momento da rodada do Bandeira, né? À frente dele havia atravessado ali o Dudes Castro Neves. O Bandeira rodou para evitar uma batida no carro do Dudes Castro Neves, que vinha ali sem controle. E olha a tentativa do Ricardinho Maurício. Quando ele vinha mostrando a cara para o espelho retrovisor do líder, Thiago Camilo, tomou a fechada de porta e logo em seguida tivemos a intervenção do safety car. Verde, verde, verde. Ricardo Maurício fechando o traçado ali para dificultar a vida do Gabriel Casagrande. Foi mais para proteger o segundo lugar do que para uma tentativa de ataque. Quem vem bem é o Alfredinho Biapina, que toma ali a quarta posição do Gui Baques. Biapina vem para ser quarto colocado e para brigar com o Gabriel Casagrande pela terceira posição. Casagrande, carro número 83, sentiu a pressão, veio pelo traçado defensivo, colocou ali o pneu na sujeira, compromete até um pouquinho a aderência dele, mas bloqueia uma tentativa de ataque. Olha, o Gui Baques reagiu, veio de novo para cima do Ibiapina, é de novo o quarto colocado, o Gui Baques. Cara, ali foi um jogo de equipe, tá? O Gabriel Casagrande viu que o Alfredinho vinha por dentro, joga por dentro, segura um pouco, deixa o Gui Baques emparelhar e a próxima curva era para a direita, o Gui Baques ganha a posição de volta do Alfredinho Biapina. Estão em sintonia ali os dois. Trabalho em conjunto, é isso, Lipe Paiga. Olha como vem tentando por fora o Tito Giafone, vai fazendo a fila. Por fora eu sempre aplaudo o Tito Giafone. Lado a lado com o Denis Navarro, ele tomou uma carona ali no traçado do Filipinho Toso, que tem o carro número 57. Espetacular a manobra de Tito Giafone. Nossa, impressionante. A gente não viu no final de semana ninguém fazer isso. Que ultrapassagem, ele levou 2 posições ali. E olha o Jorge Martelli, que é todo pressão para cima do garoto Murilo Rocha. Já vem o Jorge Martelli para tomar a sexta posição do Murilo. Eles são moleques, são garotos, mas vão pilotando como veteranos. Só que aí a corrida acaba mais cedo.
Denis Navarro e Tito Giafone fora da disputa. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, eles já vieram, na tomada do estádio, já vieram disputando o mesmo espaço e faltou espaço para todo mundo na pista de Londrina. E aí? Os comissários desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo. Opa, olha lá o Galide Osman vendo o mundo ao contrário. Vai tratando de voltar, volta na última posição o Galide Osman. Atrás da Bruna Tomazelli, não, na penúltima posição. Pela imagem aérea, olha lá. Depois teve um toque, ele não teve não. Teve ajuda. Teve não. Só que ficou fora do traçado, acabou rodando, acabou sendo atingido inclusive pelo carro do Arthur Gama ali, de uma forma muito leve, quando já estava desgovernado, e com isso viu o mundo ao contrário, o Galide Osman. Thiago Camilo vai abrindo 6 décimos de segundo. E vai parando o Nicolas Costa, mas é uma corrida que ele vai aplicar no descarte de resultados dele, portanto, recupera um 11º lugar que ele estava jogando fora. Thiago Camilo para comemorar mais uma dele na NASCAR Brasil. 3 décimos de segundo à frente de Ricardo Maurício. Gabriel Casagrande amplia sua liderança no campeonato, é o 3º colocado na prova. Gui Baques fecha a prova na 4ª posição. É o vencedor entre os pilotos da classe Challenge. E Thiago Camilo, que prometeu o início de uma reação, vai cumprindo, vai chegando aos 141 pontos com mais essa vitória. Vai ratificando sua presença na disputa pelo título de 2026, Lipe Baiga. Olha a corridaça do Thiago Camilo. O Casagrande vem lá na 3ª fila, né? O Ibiapina sozinho na 2ª fila, porque o Gui Baques ficou. Isso, e a orientação da direção de prova é para deixar o espaço. A luz vermelha acesa, eles vão começar a ganhar velocidade. Cacá Bueno na direita da sua imagem, Jorge Martelli na esquerda. A Tatiana tem de sair ali de cima da faixa branca, ela não saiu, apagou a vermelha, é verde, verde, verde. Começa a prova decisiva da etapa de Londrina. Cacá Bueno, lado a lado com Jorge Martelli, enquanto o Ibiapina vem pra cima deles. Olha o Martelli por fora, ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Ficou difícil a vida do Martelli. Ibiapina foi quem mergulhou para assumir a 2ª posição, Casagrande vem junto. O toque lateral com o Jorge Martelli acaba sobrando também para o Thiago Camilo, que vinha logo atrás com o carro número 21. O Camilo recolhe, com isso o Murilo Rocha passa por ele. Vamos para efeito de cronometragem para o complemento da primeira volta de corrida, já que a largada foi dada lá na reta oposta. E a Tata Caldeirão com certeza vai ser punida por essa largada aí. A gente viu, né? É um procedimento, eles têm que manter a linha e só podem sair do alinhamento depois que eles passarem ali pelaquela linha branca. Ela não tinha passado ainda e ela já estava fora da formação. Tem linha de 3 na curva do estádio com o Vitor de Ramazauskas, com a Tata Caldeirão e com o Juninho Berlanda. É bonita a demonstração de arrojo dos pilotos da NASCAR Brasil. E olha o Vitor de Ramazauskas por fora para tomar a posição da Tatiana Caldeirão. Bela ultrapassagem. Por fora eu sempre aplaudo, e o Martelli não aplaudiu não. Ele bater palma, ele bateu, foi na mureta de proteção ali. Vamos tentar entender o que aconteceu com Jorge Luiz Martelli, o piloto de Mato Grosso. Cacá Bueno segue na liderança. Ali você viu o mergulho do Vitor Gens, carro número 46, para cima do Denis Navarro, que tem o carro número 5. Olha só a condição em que volta para a pista o carro do Jorge Martelli. É bem estragado. Além da aerodinâmica completamente comprometida, tem a situação do risco também de algum daqueles componentes se soltar. Ele pode até ser chamado para box pela direção de prova. Olha só, o Jorge Martelli já vinha ali na 4ª posição, já tinha sido ultrapassado também pelo Gabriel Casagrande. E aí, sozinho, ele acabou parando na mureta de proteção. Uma vitória nessa corrida que vai tendo de volta a participação do Jorge Martelli, vale 25 pontos. Tô pra te dizer que aquela carenagem do Martelli vai falar tchau já, tá? Tá boa a equalização dos carros Chevrolet Camaro e Ford Mustang aqui na NASCAR Brasil. Apagou a vermelha, verde. Agora a Tata fez certinho, ela pisou na faixa branca, mas não cruzou. Enquanto o Cacá Bueno vem acelerando ali pela linha de dentro, recebendo uma resistência forte do Alfredinho Ibiapina. O Casagrande poderia ter se aproveitado para assumir a 2ª posição. O pelotão intermediário está bastante animado nessa prova da NASCAR Brasil. Olha lá por fora como vai o Victor Andrade. Vai por fora também o Nicolas Costa ali na curva 3. Vai por fora também o Tito Giafone.
Duas linhas paralelas no contorno de um dos trechos mais travados do circuito de Londrina. O show de habilidade dos pilotos da NASCAR Brasil. Giafone por fora, lado a lado com o Firas Faz. Dá pra gente ver no visual. Quando eles começam a acelerar muito, andar mais forte, a gente consegue ver. Ó, escapou ali o Filipinho Toso, hein? Opa, escapou e perdeu o ritmo, hein? Escapou e perdeu o ritmo o Filipinho Toso. Acho que ele deu um 360, sabe? Thiago Camilo e Biapina tem a volta mais rápida da corrida. E o Casagrande já vem buscando espaço para ultrapassagem. O Cacá Bueno já se lança ao traçado defensivo no contorno do Estádio do Café, sugerindo que a NASCAR Brasil fizesse uma corrida do que foi definido como... Opa! Já conto essa cascata para vocês. Olha o Nicolas Costa. Deu um giro ali em 720 graus, parou à beira da pista. É questão de ver se ele tem a condição de voltar ou se vamos partir para mais uma intervenção de safety car. Na curva do estádio já. Ah, pisou na terra. Aí a aderência muda um pouquinho, né, Lipe? Um pouquinho? Muda um pouquinho. Quase nada. Olha só, a exata noção que você tem do contorno da curva do estádio. Ali à esquerda ficando o traçado alternativo com a chicane, que substitui Safety car. A curva do estádio. Tá todos eles já se apresentando na reta oposta. Vamos pela 10ª volta de prova. Luz vermelha ainda acesa, ninguém pisando na linha branca. Lá ao fundo tem alguns pisando na linha branca, cruzando. Vai para investigação, apagou a vermelha, é verde, verde, verde. Olha só a situação da disputa por essa 6ª posição. Vitold Ramazauskas, número 11, e Arthur Gama, número 9. Se o Gama contornar o estádio ali por fora, vai ser dele a preferência da curva 3. A curva 2, na verdade, né? Fica por fora o Vitold. E agora, como é que faz seu Vitold? Felipe Ramazauskas. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Olha o Cacá Bueno já alternando o traçado, porque emparelha com ele o Ibiapina. Pode ter usado o Carter Boost, Alfredinho e Ibiapina. Certeza. É o novo líder da NASCAR Brasil em Londrina. Alfredinho e Biapina sem a menor reverência, sem a menor cerimônia. Falou pro Cacá Bueno, quer tomar a linha de dentro? Pode ir, vou por fora, tem o Carter Boost aqui. Eu tenho 13 segundos de potência extra para usar. Usou e foi-se embora. Agora é tratar de se manter na primeira posição. Tá lá com o carro da equipe full time, o Alfredinho e Biapina, buscando confirmar a sua vaga nos playoffs. Ele que por enquanto é o 10º colocado na classificação do campeonato. Cacá Bueno vem para dar o troco. Conseguiu o traçado da direita. E Biapina vem pelo traçado convencional. Bueno volta a ser primeiro colocado com o Carter Boost também. Com certeza. Olha a distância que ele abriu. Há quase 13 minutos da abertura da última volta já estamos sem o Carter Boost. Então, sabe quem agradece? Gabriel Casagrande. E Thiago Camilo também. E vai brigar com o Vitold Ramazauskas por esse pódio da Challenge. Enquanto o Cacá Bueno já se vê obrigado a alterar o traçado, não para fugir da posição de oferecer um vácuo para o Alfredinho e Biapina, mas sim para não tomar uma ultrapassagem do garoto. Segurar no braço e ver se ele consegue. Olha lá, lado a lado de novo. Cacá pela linha intermediária e Biapina por fora. E Biapina parece vir com mais ação. Cacá resiste pela linha de dentro e Biapina vai tentar por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Aí ficou difícil a vida dele. Casagrande veio pra festa, veio pra ser segundo colocado. Ficou na sujeira. Pisou na sujeira, perdeu a aderência e perdeu também a segunda posição. Alfredinho e Biapina. Gabriel Casagrande assume a segunda posição na pista de Londrina. E o Gabriel ainda tem o Carter Boost. A gente imagina que tenha. Tudo indica que tenha. E olha lá o Vitold Ramazauskas. Já vem atrás do Julinho Berlanda. Berlanda é o 7º colocado, é 3º da categoria Challenge. E tome briga entre Denis Navarro e Victor Andrade. É incrível. Tá assim desde a largada. Ó, o Thiago Camilo passou o Murilo agora. Arthur Gama agora é quem vai pra cima do Murilo Rocha. Olha o Juninho Berlanda. De lado, que lindo. Opa, e faltou espaço para todo mundo ali. O toque lateral entre o Denis Navarro e o Vitold Ramazauskas. O Victor Andrade aproveitou para o mergulho. O Vitold reage ali na tomada da curva 3. O 17. E olha o Arthur Gama, que já vem para ser 4º colocado. Faz uma corrida de recuperação excepcional o Arthur Gama. Das voltas finais das 100 milhas de Cuiabá, e o Thiago Camilo pode ter encontrado um espaço. Agora o Cacá Bueno se defende de quem? Do Camilo ou do Casagrande?
É todo mundo pra cima de todo mundo, vai por fora Thiago Camilo, será? Pode levar a segunda posição, excepcional Thiago Palmieri Camilo. Por fora eu sempre aplaudo Thiago Camilo. É segundo colocado Thiago Camilo. Toma a posição do líder do campeonato. Mas olha aí pelo drone. O Cacá Bueno devia ficar sem saber naquele momento ali. De quem que eu me defendo? Do Casagrande ou do Camilo? Enquanto isso o Camilo atacou por fora. Chegou a emparelhar com um pedaço do carro do Cacá Bueno, que era o líder, mas a preocupação momentânea dele era o Gabriel Casagrande, de quem ele tomou a segunda posição na manobra mais bonita da corrida. Segurar. Olha, o Cacá tenta fugir da posição de vácuo, o Thiago Camilo vai escrevendo no asfalto de um lado para outro, lado a lado eles vão se aproximando da freada do curvão. A preferência de traçado é do Cacá Bueno, Thiago Camilo fecha rápido ali para não deixar espaço para o Casagrande. Todo mundo enforcando o traçado na entrada de curva, para que eles possam usar a potência extra agora. Quem tiver o Carter Boost vai ter agora a potência extra à disposição. Olha o Thiago. Olha o desespero do Cacá Bueno para tentar se manter na liderança. Ele que liderou de ponta a ponta. Gabriel Casagrande vem formando linha de 3. O Thiago Camilo se coloca à frente. Gabriel Casagrande excepcional com o Carter Boost. Errei o meu palpite. Eu disse que ele usaria na penúltima volta, ele usou na última. Para vir de terceiro para primeiro. Para mostrar por que é líder do campeonato. Aí você vê a Thalita, a esposa do Cacá Bueno. O Cacá que liderou a corrida inteirinha e vai ficando fora do pódio. Enquanto o Gabriel Casagrande, pela primeira vez, apontando na reta como líder. Na vez que mais interessa a todos. Na vez que os traz para a bandeira quadriculada branca e preta. Gabriel Casagrande para comemorar mais uma dele na NASCAR Brasil. Que corridaça, Luke. O Gabriel Casagrande frio, gelado, guardou o Carter Boost. Todo mundo usando o Carter Boost, ele guardou. Vamos ver de novo, olha só, o Cacá Bueno foi lá por dentro, não tinha o Carter Boost. O Camilo, imagino até que tivesse o Carter Boost, ficou pela linha intermediária e olha o que fez o Casagrande. Eu acho que ele acabou usando aquela hora que a gente falou, onde ele fez a ultrapassagem. Por isso que agora, você vê que ele andou igual o Cacá. Vieram na mesma balada, o Casagrande é que tinha um ritmo diferente dos dois. Que jogo de xadrez em alta velocidade executou o Gabriel Casagrande na pista de Londrina. E foi muito bem ao longo do campeonato.